Boa noite, iniciamos mais uma edição do Encontro Marcado com Arruda Bastos, Zé Maria Filomeno, agora pela internet. Zé Maria, vamos fazer mais um programa, tem muita notícia para hoje, não é isso? Não há dúvida, a dinâmica da crise, da pandemia e também a dinâmica da política não nos deixa nenhuma impaciência, né? Pelo contrário. A impaciência é grande porque os acontecimentos têm se sucedido rapidamente. Então, eu acho que não teve muitas alterações no quadros da semana passada para cá. Houve um acréscimo realmente significativo em termos de Brasil. Agora, aqui no estado do Ceará, os números são assim muito oscilantes, né? Tivemos aquele famigerado dia que foram registradas 261 mortes, óbitos, né, no estado do Ceará, realmente uma marca elevadíssima, mas parece que os números, né, caíram, tanto de mortes quanto de infectados, né? Eu analisei a curva dos últimos 4, 5 dias e parece-me, né, tudo indica que pelo menos os infectados têm reduzido a inclinação, está começando o ângulo, né, está começando a descer. É uma boa notícia, vamos esperar que esses números eles se confirmem. Bom, então é o seguinte, esse programa é o programa Encontro Marcado com a Arruda Bastos, Zé Maria Filomeno. Esse programa há mais de 5 anos, ele vai pela televisão, pelo canal 15 da Multiplay, e agora, nessa pandemia, e daqui para frente, nós vamos apresentar pela internet aqui na nossa página do Facebook. Já está compartilhada aí, o Zé Maria também está compartilhando, e eu quero fazer como sempre, eu quero que o nosso internauta curta o programa, compartilhe aí, tem a forma de compartilhar, comente, pergunta, participe, que assim o programa fica mais dinâmico. Quero primeiro saber se o som está chegando bem, estamos melhorando a tecnologia, se a imagem também, porque qualquer coisa nos próximos programas a gente já vai aprimorando mais. Zé Maria, os últimos números são os seguintes, eu tenho aqui os últimos números do Ceará. São 36.031 casos confirmados, 36.031 casos confirmados, 2.403 óbitos e 22.568 pacientes recuperados. Esses são os números do Ceará. Isso representa um aumento do último boletim para esse já é no comecinho agora da tarde, de 76 óbitos a mais, vamos esperar o boletim agora já mais tarde da noite, representa 436 casos. Preocupação com Fortaleza, Zé Maria. Fortaleza tem desses 36.031 pacientes, tem 20.040 casos só em Fortaleza. Dos 2.403 óbitos, tem 1.621 óbitos aqui em Fortaleza. Tem mais 45.058 pacientes sendo investigados e foram realizados 87.969 exames. E a taxa de letalidade continua naquela faixa de 6,6, 6,7. A de hoje é 6,7. Tem os números também, Zé Maria, para aproveitar aqui, ver se eu tenho os números aqui. Senão, daqui a pouco, nós vamos dar os números do Brasil. Vamos sair um boletim mais atualizado. Bom, quero saudar já a Lívia Araújo, que está dizendo boa noite, estamos aqui ligados. Obrigado a Lívia, compartilhe o programa, curta e comente. E, Zé Maria, é isso que você está falando, né? A expectativa, nós já falamos na semana passada, é que agora, a partir de 1º de julho, tem uma certa flexibilização. Semana passada, eu falei... Opa, eu abri aqui o som aqui do... Saiu aí. Saiu aí, mas é ao programa vivo. Ao vivo acontece isso mesmo. O programa vivo é desse jeito. Henrique Machado está dando boa noite. Bom, então eu falei da possível flexibilização. Semana passada, nós estamos sentindo uma certa modificação em termos de velocidade dessa curva, teve a diminuição. Eu fiquei muito satisfeito no final de semana, principalmente no sábado e na sexta, porque os casos tinham reduzido de uma forma mais substancial, principalmente na medicina suplementar. Ontem voltou a crescer um pouquinho e
A justificativa é que, provavelmente, como teve uma quebra desse isolamento um pouco no Dia das Mães, 15 dias atrás, isso possa ter repercutido em alguns pacientes, ou na viagem para a casa das mães, ou mesmo reunião de família, as pessoas já estavam em casa, ficaram mais próximas, isso possa ter tido alguma alteração. O problema mais é no interior, né? O interior continua aqueles municípios que nós já falamos, Itapipoca muito pressionada pelos casos, Sobral muito pressionado, Calcaia, Maracanu, preocupação grande com o maciço de Baturité. Tive nesse instante uma conversa com o prefeito Assis Arruda e eu estou achando que o governo tem que olhar mais para aquela região do maciço, está olhando pouco para aquela região do maciço. Não tem hospital de Covid e os pacientes têm 13 óbitos na cidade de Baturité e muitos óbitos nas outras cidades. Amanhã eu fui informado que tem uma reunião do governador com os prefeitos da macro-região de saúde de Fortaleza. Acredito que o governo tem que olhar melhor e investir naquela região, colocando leitos, ou um hospital de campanha, ou investindo no Hospital Zé Pinto do Carmo, que é um hospital polo que fica em Baturité, para que esses leitos fiquem à disposição. O que você tem de informação mais do interior, Zé Maria? Não, é exatamente isso mesmo que você colocou. Os últimos números demonstram que o quadro na capital está se estabilizando, tanto o número de infectados quanto de óbitos, né, está no viés de queda, e o interior não. O interior está agravando-se cada vez mais. A pandemia, a epidemia está se proliferando mais rapidamente nas cidades do interior. Isso já era esperado, né, porque como o foco inicial, a entrada do vírus veio para Fortaleza, o natural é que ele se proliferasse mais rapidamente aqui na metrópole e o interior seria ramificado posteriormente. E isso está acontecendo agora. Agora, o preocupante, isso o governador declarou, é que o interior ele não tem a mesma estrutura, não tem as mesmas condições de atendimento que tem a capital. No interior são poucas cidades que detêm hospitais dotados de UTI com respiradores, com todo, né, o equipamento necessário, né, e com todo a quadro de profissionais da saúde para atender os casos que demandam de internação. Então, a grande preocupação é essa, no interior, porque tudo fica mais dificultoso no interior. Atualmente, os doentes do interior estão sendo transferidos ou para centros, né, onde tem os hospitais regionais, Sobral, Xaramubim ou Quixadá? Xaramubim, né? Xaramubim, eu sou regional de Xaramubim. Xaramubim e Juazeiro e para Fortaleza. Então, não dá ainda para nós baixarmos a guarda, né? Então, o número de casos ainda é muito grande, a capacidade reduziram-se a procura por internações, mas mesmo assim ainda há uma ocupação muito grande, né, da rede hospitalar, tanto público quanto privado. Então, há já indícios de estabilização em Fortaleza, né, mas o interior, por outro lado, é mais preocupante. Então, a questão como você falou, da flexibilização do isolamento, eu acho até que eu vejo já um pouco assim, diferente de você. Eu acho que talvez nós já estamos na capital colhendo os frutos positivos do lockdown, né, do chamado lockdown que iniciou no dia 8 desse mês, no 8 de maio. Né? Hoje é dia 25, então temos aí 17 dias. Né? Então, talvez esses números dos últimos 3, 4 dias de redução dos casos positivados já seja um reflexo aí desse lockdown. Como o interior não tem lockdown, né, não tem decreto e não teve realmente uma adesão da população no interior, porque o isolamento no interior nós sabemos que, pela realidade dos municípios, das pequenas cidades, da população rural, é muito difícil você
disciplinar assim, um isolamento mais efetivo, né, o interior está sofrendo aí as consequências. A minha visão é essa. Em termos de Ceará, eu acho que, eu não sei se o Dia das Mães era um dia só específico que ele tenha tido. Não observei aqui em Fortaleza, pelo menos, um movimento grande das pessoas saindo no Dia das Mães. Pelo contrário, lembro que houve assim, uma campanha grande de conscientização de, olha, dê os parabéns, né? Celebre com a sua mãe à distância, né? Não coloque no Dia das Mães a sua mãe em risco, em vulnerabilidade, né? Visitando, levando os familiares. Eu não sei, eu não vejo como... E o próprio comércio também. Embora seja talvez um dos 3 dias de maior movimento do comércio do ano, né? Das datas comemorativas, mas esse ano realmente não teve essa expressão toda. Mas o lockdown, sim, eu acho que talvez nós já tenhamos colhendo os frutos, né, desse isolamento mais radical que a gente apelida de lockdown. Daqui para frente, eu não sei qual será a posição do governo do Estado. Ele foi renovado até o dia 31. Até o dia 31 de maio, as medidas mais assim, severas de isolamento. E eu acredito que, a depender da progressão ou da regressão, né, espero que continue que se intensifique mais uma regressão da contaminação nos próximos dias, é possível que, a partir do dia 1º de junho, como tem sido especulado, né, o governo do Estado já amenize, já flexibilize as regras, tanto as regras de isolamento, quanto, né, passe a permitir a abertura de mais atividades do comércio, da atividade econômica em termos gerais. Sem dúvida, esse isolamento mais radical surtiu efeito, nós teríamos um número muito maior de casos. Isso. Nós chegamos a ficar perto ali de estrangular todos os serviços de saúde. Muita dificuldade para transferir paciente de UTI, principalmente de UPA, para um hospital especializado, como UTI. Pessoas faleceram nas UPAs por falta dessa transferência mais rápida, mas nós não chegamos a ver como aconteceu na Itália, aconteceu mesmo aqui em Manaus, não chegamos a esse ponto. Agradecer aqui, vamos ver aqui, a Núbia está dizendo alguma explicação convincente sobre o superfaturamento dos respiradores. Vamos falar sobre isso mais tarde. Vamos falar, viu, Núbia? Vamos falar. Depois dessa fase inicial, nós vamos dedicar uma parte do programa exatamente para falar a respeito disso. O programa aqui vai falar de tudo aí que foi importante. O nosso programa fala. O programa é Encontro Marcado com a Ruda Bazé Maria Filomeno, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, nas nossas páginas do Facebook, e depois o vídeo sobe para o YouTube e fica à disposição, e fica também na própria página do Facebook, à disposição para quem entrou na metade, quem não pôde assistir até o final, rever e editar. O programa está à disposição para quem quer compartilhar, editar e comentar. E aí, já que eu estou falando nisso, pergunto mais uma vez, comente aí no programa, compartilhe, curta e fale como é que está chegando o nosso som, como é que está a internet, como é que está a nossa transmissão. Agora, com relação ainda à Covid-19, tem um trabalho muito interessante que hoje saiu na imprensa, Zé Maria, falando a respeito dos bairros de Fortaleza. Os bairros de Fortaleza, um trabalho muito interessante que ele faz uma mesclagem entre número de casos confirmados e número de óbitos. E você vê bem a diferença social aí. Você continua o Meireles, sendo o bairro com um número maior de casos confirmados, Meireles. Aldeota, segundo lugar. Quando você vai para a página do número de óbitos, aí você vê Meireles lá no 10º tanto lugar, lá para baixo, e aí você vê em primeiro lugar Barra do Ceará, você vê em segundo lugar aí Vila Velha. Outros bairros mais periféricos, mostrando o seguinte: a doença chegou realmente nessa região zona do Farol do Mucuripe, aqueles bairros, né, Castelo Encantado. Também. Bairros. A doença chegou realmente pelo Meireles, pela Aldeota, por esses bairros aqui da Orla Marítima, pelos hotéis, foi onde chegou. Os pacientes foram os primeiros, inclusive, que foram constatados óbitos. No começo, inclusive, o maior número de óbitos era do Meireles, número de casos e número de óbitos. À medida que foi passando o tempo, o número de casos continua, pela facilidade, inclusive, dessa população
uma condição socioeconômica mais fácil de realizar também exames. E quando o exame é positivo, esse exame é notificado, tá certo? Mas nós estamos vendo realmente agora essa população mais da periferia da cidade sendo contabilizado como número de casos. É claro que com o passar de mais algum tempo, nós vamos ter comparativamente uma redução desses bairros tipo Meireles e Aldeota, e os outros bairros vão crescer também em número de confirmações, até mesmo porque o governo está começando a testar em número, está um pouco atrasado, essa testagem de via já está acontecendo. Ontem, reclamações, eu vi reclamações, matérias falando disso, e essa testagem demorou, está demorando a acontecer. Quando ela se tornar praxe e que ela vai pegar grande parte da nossa população, então nós vamos ter um embaralhamento aí dos bairros em termos de casos confirmados. Quero saudar aqui, agradecer... A Fátima Vila Nova, minha Vila amiga, Nova, pronto, tá Fátima Vila Nova. Nos prestigiando. Pronto, e quem não lembra da Fátima Vila Nova, no programa Debates do Povo, da participação que ela teve durante muito tempo, né? Quer dizer, uma pessoa que merece aqui nós comentarmos. Isabel Carvalho está dando boa noite, obrigado a Isabel. E, Zé Maria, vamos fazer o seguinte, vamos responder logo a pergunta aqui da dona Núbia Cardoso, né? Depois, qualquer notícia com relação ao Covid-19, nós voltamos a informar. Você tem alguma coisa para completar? Não, em relação a... Não, só complementando a sua informação, o Meireles, Aldeota, tem um número maior de confirmações, né, de infecção, porque são populações de melhor poder, bem melhor poder aquisitivo, e tem condição de fazer um exame no hospital ou no laboratório particular. Né? Um exame que custa na faixa de R$250 a R$300, e realmente não é qualquer pessoa que tem como custear esse exame. Então, a positivação maior se dá também por esse motivo, porque a testagem é mais facilitada em função do poder aquisitivo. E também os óbitos também diminuem, porque são pessoas que checam logo que estão contaminadas e começam o tratamento mais específico, né? Você tem na periferia, lamentavelmente, muitas pessoas não têm acesso à testagem e já só procuram um atendimento médico hospitalar quando a doença talvez já está no estágio mais avançado, que dificulta o tratamento. Sim, mas diga, Ruda. Não, eu tenho aqui os números mais novos, né, com relação ao número de óbitos, né? Nós temos falado em 2.403, né? O número agora é 2.493. Nós tínhamos falado em número de casos, se recuperaram, tem um número de maior, tem 22.450. Segunda e terça-feira, são os 500... números, eles aumentam muito, segunda e terça-feira, porque chega o resultado de exames cadavéricos, né, de óbitos já ocorridos em dias anteriores, que aguardam, né, até agora, Zé Maria, são 169 mortes notificadas em 24 horas. 169, esse é o número do boletim, saiu exatamente agora. E 590 de casos confirmados. Eu tenho a impressão, Zé, é o seguinte, na segunda-feira esses números não crescem tanto, vai começar a crescer a partir de amanhã. De terça, segunda, terça. Porque são quando chegam resultados, né, de confirmações de óbitos que ocorreram em semanas anteriores. Olha, como eu disse, não dá para a gente baixar a guarda, não dá ainda para... Não digo flexibilizar, porque tem outros fatores, né, que envolvem uma decisão de flexibilizar. Mas os esforços têm que ser mantidos, né, em termos de ampliação da rede de atendimentos, principalmente no interior. Então, só confirmando, Zé Maria, nós vamos agora começar a responder os nossos internautas, né? Tem uma pergunta da dona Núbia, ela sempre é uma assídua participando do nosso programa, ela está perguntando o seguinte: alguma explicação convincente? Tem um probleminha na internet, mas já voltou aqui. Alguma explicação convincente sobre o superfaturamento
dos respiradores adquiridos aqui no Ceará, Zé Maria? Bem, superfaturamento, esse termo ainda é uma hipótese, né? Que a polícia, a justiça está investigando, né? Superfaturamento é quando você vende propositadamente, faz uma operação de compra, de aquisição, propositadamente, artificialmente, ilicitamente acima do valor correto, né? Então, nós não podemos dizer ainda que ocorreu superfaturamento. O que existe é uma denúncia que está sendo apurada pela Polícia Federal, por iniciativa, inclusive, do Ministério Público e da Controladoria Geral da União, de que tinha ocorrido exatamente isso, porque causou estranheza o valor de R$243 mil que foram adquiridos respiradores pela Prefeitura de Fortaleza através do IJF, né? Comparando-se com outros respiradores similares, né? Não sei se são, não tenho essa informação para saber se esse parâmetro que estão comparando é exatamente o mesmo modelo, a mesma marca, a mesma referência, né? Eu sei que a denúncia baseia-se exatamente em que a Prefeitura de Belo Horizonte, o governo de Minas, o prefeito de Belo Horizonte teria comprado o mesmo respirador por 60 mil e o próprio governo do estado do Ceará teria comprado por R$120 mil. Uhum. Agora, o que causa estranheza nisso tudo é o seguinte, é que esses respiradores nem chegaram a ser entregues. A empresa fornecedora também, que parece-me que era uma empresa sem lastro, né, para vender esse volume, e se não me engano foram 15 milhões, não estou lembrado, 15 ou 24 milhões, não lembro. 24. 24 milhões, né? Essa é uma empresa que tinha um capital muito pequeno, parece que o capital era R$100 mil ou menos que isso. Parece que o capital não alcançava nem o valor de um respirador, e essa empresa teve, parece que, um processo de coleta de propostas, né? E essa empresa ganhou aí esse certame, mas por um preço realmente muito acima, 4 vezes acima do que outras prefeituras e governos compraram, né? Então, e o negócio foi até desfeito pela prefeitura, foi rescindido o contrato. Agora, o que causa mais estranheza ainda é que foi rescindido depois que a prefeitura pagou, né? Então, é tudo muito nebuloso, muito estranho ainda. A prefeitura lançou uma nota hoje justificando que, em face da emergência, que é notória, né, a emergência de se adquirir respiradores para dotar os hospitais municipais desse equipamento indispensável para o tratamento da Covid-19, fez uma pesquisa, fez uma coleta com vários fornecedores, esse que foi o que conciliava o preço com a condição de entrega rápida de entrega, porque o mundo todo realmente, nós temos que ver o seguinte, o mundo todo, literalmente, o mundo inteiro está pagando respiradores a preço de ouro, que é uma mercadoria indispensável para salvar a vida de milhões de pessoas. Agora, é tudo muito nebuloso, né? É muito estranho ainda esse valor dos respiradores, o porte da empresa, totalmente incompatível com o tamanho, o volume do negócio, né? E que é agravado mais ainda pelo fato do negócio ter sido desfeito. A informação que nós temos é essa. Nós não podemos ainda pré-julgar, não podemos ainda tirar outras conclusões, né? Os órgãos de fiscalização, de controle, estão fazendo a sua parte, né? Não é porque nós estamos numa situação de emergência em que realmente precisa-se tomar medidas muito rápidas, que os órgãos de fiscalização, de controle não vão apurar possíveis irregularidades. Então, está sendo apurado, espero aí que tudo seja esclarecido. Bom, então nós estamos respondendo, vamos continuar essa resposta aqui, a dona Núbia Cardoso. Ela perguntou exatamente isso. Existe alguma explicação convincente sobre o superfaturamento?
Primeiro é o seguinte, realmente, Lúbia, ninguém sabe ainda se existiu esse subfaturamento, esse superfaturamento. Nós temos que ver as propostas da prefeitura na época, quem adquiriu. Primeiro, se o equipamento é o mesmo, porque às vezes o equipamento é de marca diferente, você observa equipamentos que chegaram em outros estados que nem para a Covid deu para se usar. Então, existe equipamento de todos os tipos. Então, vamos ter que ver se esse equipamento é de um porte mais sofisticado, se é um equipamento que permite ter um software desenvolvido, que permite que o paciente seja conduzido de forma mais eficaz e eficiente quando ele tiver no respirador. Isso aí é um ponto. Outro ponto, saber realmente essa empresa, isso tem no jornal, na entrevista que a Polícia Federal concedeu, foi dito isso, que a empresa de um porte menor e tal, temos que ver isso, então tem que analisar o preço, a marca do equipamento, essa empresa, tá certo? E a urgência que foi essa aquisição. Já estou vendo aqui que a prefeitura está dizendo que esses contratos, eles estavam já rescindidos, de que o dinheiro vai ser ressarcido nesta semana. Então, diz que ela já recebeu 5 milhões, cento e poucos mil reais. Já foi, o dinheiro vai ter, mas é como diz a Maria dele, qualquer denúncia. Agora, o que eu também li e vi que a prefeitura estava estranhando porque a Polícia Federal estava fazendo essa investigação. Segundo eu li, o recurso era municipal. Então, não sei se esse questionamento que a prefeitura estava fazendo tem alguma coisa a ver com isso. Achando estranho isso ser uma operação de espineia, o nome da operação é de espineia, para quem não é da área da saúde, trata exatamente o paciente que é o que o paciente sente quando complica da Covid-19. Mas falta de ar, é exatamente isso. Bom, a Fátima Villanova está dizendo que essa compra precisa ser muito bem explicada, precisa mesmo. Eu acho que as explicações até agora, acho que a prefeitura podia ter convocado aí uma entrevista coletiva. Eu acho também, eu achei as explicações. A nota, né? Esse assunto, essa suspeita, vamos chamar assim, já vinha sendo suscitada aqui pela imprensa, pelo próprio, acho que, Ministério Público Estadual, do disparate dos preços dos respiradores. Eu não vi até agora, né? Isso é uma lacuna na explicação da prefeitura, qual o desnível técnico entre os respiradores que a prefeitura, esses respiradores adquiridos e outros que estão sendo colocados como exemplo, né? O próprio governo do Ceará comprou a 150 mil reais, o governo de Minas comprou a 60. Tem um caso lá, emblemático, lá o governo do Pará comprou uns respiradores, quando chegou não era um respirador, era um equipamento de treinamento, para treinar os profissionais, os técnicos, né, os médicos. Então, tudo isso tem que ser explicado. Acho que a prefeitura deveria ter dado uma explicação mais abrangente, né, que suscitasse ou que tirasse essas dúvidas que pairam aí no ar. Qual é a marca do respirador? O respirador ele tem uma coisa é você comprar uma Ferrari, outra coisa é comprar um Fusquinha. Todos são carros, mas o valor, a qualidade, né, é diferente. Né? Tudo isso a prefeitura tem que explicar. Exatamente isso que eu estou dizendo. Tem que ver o tipo de respirador, se ele realmente é um respirador que tem multiparâmetro, se ele já vem embutido alguma outra coisa, porque às vezes o respirador ele vem com outras coisas embutidas, tem que ver, né? Como é que foi feita essa compra, porque eu sei que a prefeitura adquiriu outros equipamentos, porque muitos leitos foram instalados, nem todos vieram dessa empresa ou fez contrato, porque parece não. Pela nota, a prefeitura não recebeu nenhum desses respiradores, A prefeitura rescindiu o contrato, está recebendo o dinheiro de volta. Bom, agradecer aqui a Angelice Custódio, adoro as suas explicações, acho que foi muito sucinto. Tem aqui também a Alcione Magalhães, dando boa noite. Tem também aqui a Jaqueline Filomeno, sempre interessante. Sempre nos acompanhando. Pronto, sempre interessante, informativo o programa. E tem mais aqui
A Fátima Villanova pergunta, tem que ver o seguinte, tamanho da empresa, se é incompatível com o volume do negócio, foi o que já Maria falou e eu estou falando, se alguém conhece essa empresa, isso é fácil, sabe? Uma compra desse nível, qual desse a data, porte... né? Qual a data da criação da empresa? Coloca aqui. As empresas, para se habilitarem, elas têm que cumprir determinados requisitos, né? De tempo de experiência no mercado, de atuação no mercado, o porte da empresa, né? O capital da empresa, avaliada a idoneidade da empresa, se ela tem dívidas fiscais, tributárias, se sofre processos na justiça, tudo isso é avaliado, né? E... o que saiu, né, Zé Maria, tem essa nota, e saiu também uma matéria, né, da Controladora Geral do município de Fortaleza e coordenadora do Comitê de Controle, Gestão e Transparência, Luciana Lobo, que afirma que a oscilação dos preços dos respiradores adquiridos pela Prefeitura de Fortaleza eram condizentes com o período da pandemia. Tá? Então, vamos aguardar. Nós conhecemos as pessoas, eu conheço muito a secretária de Saúde de Fortaleza, uma pessoa que eu convivi muito na Secretaria da Saúde, uma pessoa extremamente séria, a superintendente do JF, a doutora Iane, também. Agora, tem que investigar, a prefeitura tem que esclarecer mais, e a polícia que entra essa operação tem busca e apreensão, foi em São Paulo também, nessa empresa. Eu acho que vai ser uma investigação relativamente rápida, né, porque é uma compra que foi feita, tem uma empresa que é em São Paulo e tem esses valores, né, e a prefeitura não está negando que tenha feito essa compra. Uma coisa que eu não entendo justificando, a gente sabe, existe um alinhamento político e administrativo do governo do estado com a prefeitura de Fortaleza, né? Por que que os dois não fizeram uma compra em conjunto, né? Já que a urgência, tanto o governo do estado como a prefeitura sabiam, né, da necessidade de comprar os respiradores. Por que que a prefeitura foi por um caminho e o governo do estado por outro caminho, outro fornecedor, quando podiam ter feito uma compra, feito um consórcio da prefeitura com o governo do estado e feito uma compra só, né? Talvez. Mas isso tudo vai ser esclarecido. Vamos aguardar, na próxima segunda, podem ficar ligados que nós vamos trazer todos os detalhes dessa operação. Zé Maria, tem uma paciente, tem uma internauta nossa aqui, lembrando o seguinte, são 18h32, esse é o programa Encontro Marcado com a Rua da Zé Maria Filomeno. Esse programa existe há muitos anos, não sei nem quantos, 5, 6 anos, pelo canal 15 da Multiplay, por outros canais de TV por assinatura, e nós estamos agora fazendo pela internet, agradecendo a audiência que aumenta dia a dia, dizendo que esse programa fica no YouTube, quem quiser depois rever, também na página do Facebook e no nosso Instagram. Meu Instagram é @arrudabastos, o Facebook esse que vocês estão, Arruda Bastos, Arruda Bastos número 1, Arruda Bastos 1, e o YouTube é Raimundo Arruda Bastos, que é o número do meu canal. Bom, a Lívia Cordeiro está dizendo, vamos aguardar os esclarecimentos, é isso, acho que temos que aguardar os esclarecimentos, pode ter alguma coisa aí que venha a esclarecer totalmente esse fato. Nós não temos notícia que nessa gestão da saúde tenha tido alguma outra ação dessa ordem, eu não tenho conhecimento. Zé Maria, tem um internauta aqui querendo que a gente fale um pouquinho da cloroquina, voltando... nós não saímos ainda da Covid, porque essa operação é dentro da Covid, né? Mas tem novidades, né? Nós sempre falamos no nosso programa aqui a respeito da cloroquina, tem 2 novidades importantes, aliás, 3, né? Que depois do nosso programa semana passada saiu, aliás, eu acho que foi na própria segunda-feira, foi terça, né? Saiu a orientação do Ministério da Saúde liberando, quer dizer, orientando que os médicos utilizassem no SUS a cloroquina ou hidroxicloroquina na fase inicial dos sintomas, né, da Covid-19. Tem uma novidade já de sexta-feira, uma revista muito importante de divulgação científica que mostra um trabalho, que eu até li esse trabalho exaustivamente, li com vários colegas, inclusive lá da Unicristo, um trabalho com 96 mil
96 mil pacientes, 96 e 32, 96.032 pacientes, idade média de 53 anos, né? Dividido mais ou menos do sexo, 46% feminino e 54% masculino. Foi um trabalho feito em 671 hospitais dos 6 continentes. Foi um trabalho muito completo, um trabalho assim, desses bem avaliados, né? A revista só publica esse grande trabalho, mostrando que realmente nesse trabalho não provou nenhuma alteração, nenhum benefício, pelo contrário, tem muitas contraindicações, quer dizer, muitos pacientes apresentaram contraindicações. E outra é um trabalho de hoje, uma decisão de hoje, que é a Organização Mundial da Saúde, que estava estimulando aí, estava à frente de um ensaio aí científico, suspendeu esse ensaio da avaliação da hidroxicloroquina e da cloroquina em 100 países, que a Organização Mundial da Saúde estava como coordenando esse trabalho em 100 países e resolveu suspender este ensaio, essa pesquisa científica, devido ao número de reações adversas, tá certo? Então, o trabalho foi suspenso, isso saiu já agora no dia de hoje. Então, temos duas dificuldades para cloroquina e hidroxicloroquina e uma coisa. Bom, falar aqui mais duas, Zé Maria, só mais duas aqui. A Marcelinha Bastos, os temas escolhidos são sempre muito importantes, obrigado aí. A Angelice Custódio, o senhor viu o vídeo do presidente da Argentina dizendo que a pandemia não existe remédio a não ser o isolamento. O presidente do Brasil já receita um remédio que cura, vai entender. Esse vídeo também do presidente da Argentina divulgou muito. Aliás, a Argentina está tendo um sucesso com relação a... nem se compara com o Brasil. Nós vamos falar também da decisão dos americanos, né, do governo americano. Ah, sim. E não permitir. Eu quero ver o Zé Maria, que ele viaja muito para vários estados. Tem a mãe, sua mãe está lá, né? Estão lá, minha mãe e minha irmã estão morando lá. Nós vamos falar, porque você não vai poder ir, por enquanto você não vai poder ir, né? Tá certo? Mas, Zé Maria, diga aí, com relação ao que é que você viu aí? Eu acho um discurso inócuo, que só tem atrapalhado, só tem perturbado, né? Politizou-se um debate sobre uma droga, um debate que era para ficar na alçada da classe médica, dos laboratórios, dos cientistas, e ele se politizou, o presidente da República tem muita culpa nisso, porque começou a querer patrocinar, por sua conta e risco, né, uma medicação como se ela fosse uma cura milagrosa, vamos chamar assim, o que não é. E não adianta querer se insistir em tomar cloroquina, não querer forçar a barra para que os hospitais, as secretarias de saúde, os conselhos de medicina adotem, porque médico nenhum, né? A cloroquina é um remédio lícito, né? Lógico, o médico já existe aí há quase, acho que 70 anos, só que ele é um remédio prescrito para malária e outras enfermidades, né? Ele está sendo usado para combater a Covid-19 experimentalmente. Pode-se usar experimentalmente? Pode. Lógico que pode, né? Em casos que o médico que assiste ao paciente entenda ser a terapia adequada. Se outras drogas não surgiram efeito, vai se tentar a cloroquina, respeitando, né, os riscos dos efeitos colaterais. Lógico, os pacientes que tiverem comorbidades que podem ser agravadas pelos efeitos colaterais, não vai ser ministrado, ou vai ser ministrado numa dose muito pequena, mediante um acompanhamento, né, no caso da arritmia. Um probleminha aí na internet. Então, você não está ouvindo? Não, caiu um pouquinho a sua internet, congelou um pouquinho, mas pode continuar. Então, o que ocorre? Cloroquina está sendo usada. Né? A Prefeitura de Fortaleza, várias prefeituras, vários hospitais públicos estão ministrando a cloroquina de acordo com a prescrição do médico que assiste o paciente. Se o médico entender que é conveniente usá-la dentro de um buquê, dentro de um coquetel de outros remédios,
e que os riscos são mínimos, e explicando, né, orientando o paciente dos riscos que possa haver, ela pode ser usada. Agora, não vai ser uma bala de prata, não vai ser uma... Aliás, pelo contrário, né, os estudos, majoritariamente, indicam que não há uma causa e efeito positivo no uso da cloroquina. A cloroquina, por si só, ela não traz os benefícios de frear, né, a proliferação do vírus, né, uma vez a pessoa é infectada. Há até mais riscos até dos efeitos colaterais. O que não elimina a possibilidade do médico entender que deva usar ocasionalmente. É essa a situação. Muita gente tem usado, muita que se curou usou a cloroquina, não se pode afirmar que se curou em função dela, ou que não se curou porque não a usou, né? Mas eu acho tolo, acho desnecessário, acho negativo esse debate. Eu acho que a classe médica é um medicamento que está aí à disposição, a classe médica vai saber a conveniência ou não de ministrá-lo caso a caso. É verdade. Então, para nós mudarmos de assunto, então, com relação à cloroquina. Cloroquina foi avaliada usando com azitromicina, cloroquina com ivermectina, cloroquina com corticoide, cloroquina com outras coisas, e o que existe majoritariamente é como o Zé Maria está dizendo, não existe nenhuma pesquisa, e provavelmente não vai existir, tá certo? Porque onde a pandemia já passou, isso foi bem analisado e não existe. O epicentro agora é o Brasil, nós temos os Estados Unidos ali saindo e a gente ainda está no meio disso aqui, mas eu quero agradecer, Zé Maria, 2 comentários aqui. Tem um comentário da Lívia Araújo, que diz que é uma pena a OMS que podia esclarecer, mas aí ela foi forçada a suspender esse estudo, né? Pode ser que depois ela retome numa outra análise. A Angelice Custódio está dizendo que, na verdade, é verdade que 90 mil militares estão com Covid-19. Bom, não sei se 90 mil militares. Tem militares aí... Acho um número muito elevado, porque o Brasil tem em torno de 300 mil militares. Quando eu falo militares, das Forças Armadas. Né? Mas pode ser militar de uma forma geral, né? Só se ela está se referindo, incluindo também policiais, das polícias militares. Mas, segundo o presidente, a cloroquina salva está sendo feita pelo Exército. Realmente não pode, eu não acredito que tenha médico utilizando de forma preventiva, porque você usar com sintomas já é uma coisa que não se sustenta cientificamente. Você usar profilaticamente, aí é que não existe. Não. Isso aí é crime, realmente é. A outra coisa, Zé Maria, isso que ela está dizendo aqui tem sentido, né? Porque eu também tive contato com um grande reumatologista aqui da cidade, aliás, não só mais de um reumatologista, que usa cloroquina para os casos reumatológicos, de doença autoimune, tá certo? E eles disseram, Arruda, essas minhas pacientes que tomam cloroquina estão adoecendo do mesmo jeito das outras. E elas tomam cloroquina há muitos anos. Esses, vamos chamar assim, já usam preventivamente, embora por outro motivo, né? Já usam há dezenas de anos. E nós não observamos nada, pelo contrário, né? Bem lembrado. Eu nunca tinha ouvido falar em... Não previne. Né? Aliás, não existe droga nenhuma que previna. Você só uma vacina, uma futura vacina, ou um tratamento com anticorpos, com plasma de quem foi infectado, mas isso está tudo em desenvolvimento ainda. Eu acho que o que tem mais ciência é o uso do anticoagulante. Tá certo? Quando o paciente chega e tem tido bom resultado, porque aí existem trabalhos mostrando que esse tratamento com anticoagulante tem beneficiado realmente os pacientes em termos de sintomatologia respiratória e avanço da doença. Bom, quem entrou agora, nós estamos com a audiência muito grande aqui nas várias páginas que estão transmitindo o programa. Eu quero dizer que esse programa é um encontro marcado com a Arruda Bassi Zé Maria Filomeno, todas as segundas-feiras, às 18 horas. Nós estamos transmitindo pelo Facebook, mas brevemente vamos transmitir conjuntamente pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. As 3 plataformas de uma vez vão transmitir o nosso programa. Estou vendo aqui que Baturité entrou. Mauricélio Holanda.
Mauricélio Holanda, de Baturité, todo ligado, dizer que o Mauricélio, conversei com o prefeito Assis Arruda há pouco tempo, ele está aguardando realmente aí um apoio maior do governo do estado, e amanhã tem uma reunião com o governador, com os outros prefeitos da macro-região de saúde de Fortaleza. Vamos ver se Mas, sai doutor Arruda, esse mudando apoio. um pouco de assunto, né? Vamos lá. Eu sei que todo mundo, as atenções em relação à Covid-19 são intensas, né? Mas mudando um pouco de assunto, o que você achou do vídeo da reunião ministerial que foi divulgado, né? O vídeo da reunião do dia 22, o famoso vídeo, polêmico vídeo da reunião ministerial que foi divulgado agora na sexta-feira. Olha, eu acho, Zé Maria, que em qualquer lugar do mundo, um vídeo daquele teria tido grandes consequências, né? Primeiro, um ministro pedir a fala e dizer que vai mandar prender os vagabundos, começando pelo Supremo Tribunal Federal, ministro. O outro ministro aconselhando que se aproveite a distração com a pandemia para tocar o gado para frente, não sei quantas reformas infraconstitucionais, infralegais, lá no que. Um ministro dá uma sugestão, vamos aproveitar que o povo está sofrendo, que o povo está doente, que o povo está morrendo, que a imprensa está voltada para dar esses dados da pandemia, para passar coisas contra o meio ambiente, tá certo? Então, uma coisa horrível, né? A outra coisa, a postura realmente do presidente que conduziu, e eu acho também a própria postura do ex-ministro Moro, que ficou ali com aquele braço cruzado, e ele poderia ter dado um grito ali, porque diz que quando se dá o grito, por causa de um grito, se perde a boiada. Ele podia ter aproveitado ali e ter saído naquele exato momento. Olha, eu não concordo com isso aqui, não é isso, não concordo com isso, e estou pedindo aqui para sair. Né? Então, eu acho que... E ali não tem como, pelo menos para mim, tá certo? Você querer mudar, que ali não se estava tratando da Polícia Federal, tá certo? Tudo por tudo que foi apresentado, o presidente estava no grosso da investigação que está sendo feita agora. Ele olha para o Moro, ele fala dos amigos e dos parentes que estão no Rio de Janeiro. Apareceu depois que foi divulgada as mensagens na manhã daquele dia, logo seguinte, 6 horas, né, dizendo que ia trocar. Então, não tem questionamento. Eu acho que em qualquer local do mundo teria grande consequência. Nós aqui, eu acho que talvez pelo sofrimento, as coisas que acontecem no Brasil, acontece uma divulgação daquela, e eu vejo pessoas comemorando. Não, como é que você pode comemorar uma reunião daquela que passa em qualquer lugar do mundo? Vamos ver, que país é esse? Que país? É um país o quê? É uma república de banana? Como que isso é uma... Não tocaram quase nada na Covid-19, Zé Maria. O pobrezinho do ministro que saiu da saúde, ficou ali, apareceu umas 2, 3 vezes, disse 2 minutinhos. O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que ele passava na cabeça dele. Não foi colocado nada, um problema gravíssimo desse nós estamos vivendo. Ali era para ser uma reunião juntando todos os mídias. O que é que nós vamos fazer para salvar vidas, para apoiar os estados, para barrar essa pandemia, para admitir? Infelizmente, não foi feito nada disso. Mas você, como advogado, tá certo? Que eu sei, e como analista político, vai poder falar mais do que isso. Bom, a Marcelina Bastos está dizendo que as delegacias estão trabalhando com defasagem de policiais, muitos se contaminam, olha aí, e inevitável pelo trabalho, né? Pelo que soube, sequer é uma distribuição de máscaras, que é muito grave, máscara e falta álcool em gel por parte do Estado, e também a dificuldade na realização dos testes. Eu acho que profissional que está trabalhando nesse momento, porque não pode parar, tem que ter toda a atenção, não só da saúde, profissional da segurança, profissional que está na rede de farmácias, que estão no supermercado, tem que ter uma cobertura danada. Só para voltar para você, a Fátima Villanova está dizendo que o vídeo expõe como estão comandando o Brasil nesses tempos de pandemia. Consequência nenhuma, tal. Zé Maria, vamos lá, tempos sombrios, concordo, viu, Fátima? Zé Maria, vamos lá para você. Você que assistiu aí com muito mais interesse e por ser dessa área aí do direito, você pode falar melhor do que eu. Bem, muitos, como você disse, comemoram porque o presidente Bolsonaro se mostrou como ele é, que é autêntico, que fala a linguagem do povo, que fala da mesma forma que ele trata as pessoas na rua, da mesma forma que ele se porta quando está
no botequim, no bar da esquina, na feira. Olha, eu acho que nem em situações informais, né, despojadas, assim, ambientes mais despojados, se admite que uma liderança utiliza aquele vocabulário, aqueles impropérios, né, aquele tom agressivo também, porque não foi só as palavras que foram de baixo calão. O tom que ele falou, ameaçador, um tom assim, de certa forma até agressivo, né? Não pode ser próprio de um presidente da República, principalmente numa reunião ministerial. Então, eu fiquei muito chocado, né? Lógico que a gente sabe que o estilo, a personalidade do Jair Bolsonaro é temperamental, assim, até que meio explosivo, informal, mas ser informal é uma coisa, você não utilizar termos sofisticados, vamos chamar assim, eruditos, né? Você não precisa falar de uma forma erudita, com mesóclides, como falava o Michel Temer, né? Mas, olha, é inaceitável, inconcebível, né? O presidente xingando, falando termos chus, palavrões, que nós não temos nem coragem de reproduzir aqui, né? Por respeito à nossa formação, à nossa índole, por respeito ao público, né? Então, isso me chocou muito, tanto dele quanto dos ministros, né? Me chocou também, além dessa questão do ministro Von Traub da Educação, olha, é inadmissível. O ministro da Educação, numa reunião ministerial, ali não se estavam 2 pessoas ou 3, né, num ambiente privado, conversando e sozinhas, né, que pudessem expressarem-se da maneira que pensavam. Aqui numa reunião ministerial, com todo o corpo de ministros de Estado, 25 pessoas, né? Quer dizer, você tem que seguir certos rituais, certas formalidades, né? Certas liturgia do cargo. Ali é o presidente da República, chefe de Estado, chefe de governo. Tem que ter um mínimo de liturgia do cargo, não pode se expressar daquela forma. Ministro de Estado da Educação difamar os ministros do Supremo como vagabundos, em termos que tem que ser presos. Primeiro que o presidente não manda prender ninguém. O presidente não pode mandar prender ninguém. Então, demonstra uma índole, né, um viés, né, autoritário extremo. Eu não vejo como um ministro desse pode se sustentar no cargo, porque é um assinte à instituição do Supremo Tribunal Federal, né? É um assinte, é uma agressão inquestionável aos ministros do Supremo. O ministro desse tinha que ser sumariamente afastado, por mais que seja próximo do presidente, por mais que tenha confiança do presidente, mas é inadmissível. Agora, em relação ao processo, eu acho que teve coisas até, situações até mais graves até do que as que envolvem o objeto do inquérito que o presidente é alvo no Supremo Tribunal Federal, né, que deu causa à exposição dessa reunião, né, a questão da interferência na Polícia Federal. Depois eu vou tecer o que eu penso sobre isso, mas quando ele incentiva, quando ele clama para que a população se arme para combater as próprias autoridades constituídas, né? Ele citou lá que, olha, que as pessoas estão sendo presas porque estão saindo do isolamento, porque estão andando na rua, tem que se armar para enfrentar. O que é isso? Você está aí motivando, está incentivando uma guerra civil, uma desobediência armada. Isso foi muito grave, né? Que o presidente tem essa opinião, é uma das bandeiras dele, desde que era deputado, que é
ter mais flexibilização no porte de armas, e tudo bem. Isso é uma coisa, você defender que o cidadão possa ter uma arma em casa, possa portar uma arma para autodefesa. Agora, incentivar que ele se arme para combater a própria autoridade pública é realmente muito sério. Agora, bem, aí a questão da prova, né? Se o vídeo fez uma prova contundente para corroborar com as denúncias, né, de que o presidente estava influenciando, estava buscando manipular a Polícia Federal em benefício seu, de seus filhos ou de seus familiares. Eu acho, bem, uma coisa é a gente ter uma certa convicção, ter uma certa ideia do que passa na cabeça, do que era o objetivo do presidente. Outra coisa é aquilo você tem que comprovar. Eu não vejo que as palavras, né? Tanto que você mesmo disse que é uma dedução. Ele falou ali segurança dele, segurança da família, segurança dos filhos, segurança dos amigos, que não tinha informações, que precisava de informações mais precisas, que os órgãos de informação não lhe prestavam essas informações a contento, que precisaria trocar os comandados, se não pudesse trocar o comandado, ia trocar o chefe, pudesse trocar o ministro. Logicamente que tudo leva a crer que ele referia-se ao Moro, à Polícia Federal, mas para você imputar esse tipo de crime ao presidente da República, eu acho que precisaria de uma prova mais contundente, uma prova mais cabal, uma prova que não dependesse de interpretações, como nós estamos fazendo aqui. Então, não sei como precisaria uma ordem dele para que determinado inquérito fosse encerrado ou que determinado inquérito não prosseguisse, algo desse assim, bem pontual, né? Não sei como o Procurador-Geral da República vai agir, se ele vai denunciar o presidente ao final do inquérito ou não. Eu vejo que há caminhos para seguir qualquer um das orientações, né? Vamos aguardar. Zé Maria. Bom, agradecer aqui a audiência do Mauricélio Holanda, está dizendo que reunião dos ministros com o presidente vergonha total. Ana Lúcia Martins dizendo que o presidente é mal educado, uma vergonha. Jaqueline também dizendo que é uma vergonha mesmo, não aceitava a fala no foco da pandemia. Momento catastrófico que o Brasil vive. E agora, na época do Lula, não devia ser muito diferente. Ela está dizendo, não sei, não tem vídeo aí, vamos ver. A Lívia está dizendo que é uma vergonha tão grande que não dá nem para comentar. A Jussi Deus está dizendo que alguém sabe responder se aqui no Brasil está previsto, quanto está previsto para terminar essa pandemia. Eu acho que vai terminar o seguinte, vai terminar num estado, vai começar no outro. Eu acho que isso aí vai até setembro para lá. No Ceará, provavelmente, final de junho, começo de julho, a gente esteja realmente saindo dessa pandemia. Mauricélio está dizendo que vai compartilhar, obrigado. A Nubia Cardoso, é muita ingenuidade se achar que esse presidente não teve Covid, tem essa questão, se teve Covid ou não. Eu concordo com você, e como sai às vezes de máscara, se agarra com o povo, é sinal que ele tem algum exame que está dizendo que ele testou já positivo e já está com anticorpos, né? Para que esse exame, a sua postura é alguma coisa assim. Brasil se converteu em uma nação de patifes, com o clã Bolsonaro, Antônio Cavalcante. Bom, dizer o seguinte, eu concordo com quase tudo aí com o Zé Maria, eu só não concordo, porque eu acho que o Moro agora está provando do veneno dele, né? Porque ele condenou muita gente com mas não vamos entrar nessa questão hoje, não. Ele condenou muito porque tinha, assim, convicção. Era convicção, isso. Era o negócio das provas, não sei o quê, uma coisa moderna, né? Que não precisa ter uma coisa provada por provada, não precisa ter uma coisa, tem mais ou menos convicção. Mas nós vamos falar... Eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que o presidente da República queria colocar pessoas mais próximas a eles, mais alinhadas a ele, com quem ele pudesse ter uma ligação direta, uma linha direta, e ter, além de informações, direcionar certas situações da Polícia Federal que deveriam manter-se sobre uma independência. Agora, tem que ser provado. Eu acho que não existe ainda o chamado batom na cueca para poder denunciar o presidente da República. Vamos ver se encontra. Bom, a Lívia
Araújo está dizendo que é porque ele é atleta, é uma gripezinha, né? A gripezinha, então, não ia causar essa quantidade toda. Tem uma notícia aqui de última hora, Zé Maria, que vale a pena nós comentarmos, porque alguns programas anteriores eu falei daquela fake news do deputado André Fernandes, falando do secretário Cabeto, que ele influenciava os médicos do Ceará a colocar no atestado que o paciente tinha morrido por Covid. E eu expliquei até aqui que não é assim, que você confirme que os médicos do Ceará não iam se prestar a esse papel, né? Depois o sindicato dos médicos foi muito dúbio, assim, na sua defesa, ficou, pelo contrário, foi até o Ministério Público pedindo a apuração, o Ministério deu um prazo para o sindicato mostrar aos médicos que tinham feito a denúncia. Não sei se mostrou, ninguém tem essa notícia. Agora, tem uma notícia de agora que o deputado André Fernandes tem 72 horas para provar a acusação contra o Cabeto. E essa notícia que a juíza Nádia Maria Frota Pereira, da 12ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, determinou que o deputado André Fernandes fundamente e comprove em até 72 horas acusações que fez nas redes sociais contra o secretário da Saúde, doutor Cabeto. A certa determinação é que o prazo passe a correr a partir do momento em que ele for notificado. Então, tem essa novidade, tem duas novidades. Eu não sei se o sindicato, não tenho notícia, o sindicato apresentou os médicos que tinham denunciado essa história, porque, segundo o presidente do sindicato, médicos tinham denunciado. E, segundo o deputado André Fernandes, vai ter que provar, porque é muito grave você dizer, muito grave você acusar que tem médicos falsificando atestado e que tem secretário de saúde se valendo do cargo para coagir médicos a realmente assinarem isso. Então, eu considero realmente uma fake news, já escrevi isso, já gravei, já dei entrevista a respeito disso, mas vamos esperar que o deputado... O Sérgio Moro, eu não falei do Sérgio Moro, o Sérgio Moro, ele, quanto mais ele fala, ele deu uma entrevista ontem no Fantástico, eu não assisti a entrevista, só trechos e notícias sobre a entrevista. Quanto mais ele fala, mais ele se desgasta, porque ele alega que o presidente da República praticamente desmontou todo o aparato de combate à corrupção que ele estava construindo. Bem, ele vai dizer isso depois que ele saiu do governo, né? Ele devia ter denunciado quando ele ainda estava no governo. E ele não saiu do governo por isso. Não foi porque ele saiu do governo. Ele saiu do governo por uma situação assim, bem específica, que foi a imposição do presidente. E ele mesmo diz isso, e ficou claro nos diálogos que foram externados entre ele, a deputada Carla Zambelli, e entre ele e o próprio presidente. Ele saiu porque não aceitou a imposição da troca do diretor da Polícia Federal. Não tivesse o Bolsonaro trocado o diretor da Polícia Federal, ou tivesse substituído por alguém indicado pelo próprio Moro, ele tinha permanecido no governo. Então, eu acho que ele sai muito menor do que ele entrou, o Sérgio Moro. Maria, o tempo passou, né, quando o programa é dinâmico, é bom. Agradecer aqui centenas de comentários, porque não é só nessa página, o programa está sendo feito por várias páginas, nós temos comentários outros. Infelizmente, não dá para acompanhar todas as mensagens, mas agradecer todos os nossos internautas que, às segundas-feiras, 18 horas, estão conosco aqui no programa. Agradecendo a Nube que está dando parabéns, agradecendo aí os outros que estão batendo palminha. O Mauricélio está dizendo uma coisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta pandemia vai passar. Com essa mensagem, né, que eu creio, ele diz eu creio, eu também creio, Zé Maria também, nosso programa creio, e nós vamos nos despedir, Zé Maria, agradecendo aí todos que estão comentando, parabéns pela live, excelente programa, parabéns pelo programa, e nós nos comprometemos a voltar na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Quer alguma flexibilização, quer não, daqui para frente, toda segunda-feira, nós vamos fazer o programa, estamos providenciando, vamos ampliar para as outras plataformas, tanto para o Instagram, como também para o Facebook, Zé Maria. Vamos nos despedir aqui. Boa noite a todos, e fico com as palavras aí do Mauricélio, realmente. Mauricélio Holanda. A pandemia vai passar, né, com as graças de Deus. Até mais, obrigado pela audiência e até a próxima semana. Fiquem com Deus.